Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. O programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras às 7h30 da manhã e aos sábados às 18 horas. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Queremos acolher o professor Valdemar Munaro, nosso convidado especial. Bem-vindo, professor. Bem, obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes. Professor Valdemar, que bom termos a sua presença. Gostaríamos que o senhor se apresentasse, contasse para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória, enfim, a palavra está com o senhor. Muito bem, muito obrigado. Eu nasci na região do Alto Uruguai, na cidadezinha chamada Aratiba. Aratiba. Isso, uma região de colonização italiana. E depois de um certo período, meus pais acharam que lá não tinha muita possibilidade de melhoria, então meus pais se dirigiram ao Paraná. E no Paraná vivi uma boa parte da minha infância e depois empreendi estudos que foram se alastrando um pouco por o Brasil. Aí fui para uma região aí do norte do Paraná e depois vim para o sul estudar também. E daí, no meu percurso, eu fiz filosofia, fiz teologia em Santa Maria. E aí eu tive a ocasião de também fazer cursos de especialização, de mestrado, doutorado. Me facilitaram, acreditaram em mim e eu fui estudar. Eu fui estudar na Europa durante um bom tempo. Voltei de lá e iniciei a parte do magistério, além de outras atividades. Mas no magistério foi a parte da minha vida que mais eu concentrei esforços. Aqui na Unifra, eu já existo há mais de 20 anos. 20 anos. Tem uma boa caminhada já, né, professor? Não cansaram de mim. Eu vi os passos da Universidade Franciscana, assim, nos seus ousadias de empreender, de melhorar, de crescer, que faz parte do meu caminho também. Uhum. Então é professor da área da filosofia aqui na instituição também, né, professor? Mas perpassa outros cursos também. Perpassa outros cursos, porque também fiz teologia e tal, então isso é um campo que também se abriu, além de outros cursos, assim, extra, que eu também procurei fazer durante meu tempo de especialização. Um pouco de línguas e outras coisas mais, mas a área da filosofia mesmo. No começo, um pouco tateando, mas na medida que a vida vai andando, como disse um autor, nós vamos ficando filósofos mais depois de certa idade. Uhum. Enquanto nós somos jovens, a gente é mais poeta do que filósofo. E depois, nós não somos mais filósofos do que poetas. Que é o meu caso, mais poeta. Não, mas tem alguns que fogem à regra, viu, Rodrigo? Muito bem, então, professor. Dando continuidade, na verdade, nessa nossa roda de conversa aqui, é com alegria que nós o recebemos aqui nesse espaço do programa Conexão Pastoral Universitária para conversarmos um pouco sobre uma temática que, até onde eu sei, há muito tempo vem sendo discutida por diversos autores, diversos pensadores, e que ela perpassa tanto o campo filosófico, mas também o campo teológico, que é o problema do mal, ou seja, com base na realidade, com base na experiência que a gente vê por meio tanto dos locais onde a gente frequenta, como também pela própria mídia, a gente percebe que há maldade no mundo, há sofrimento, há dor. E um pouco a ideia de a gente conversar hoje é buscar algumas luzes, né, através da filosofia e depois também buscando por meio da teologia, ver um pouco por que isso existe, se é possível encontrar uma possível origem para isso, enfim, questões nesse sentido. Então, passo a palavra para ti. Não, mas tá bom, a gente pode estabelecer um diálogo, porque você abordou aqui um tema que muitas pessoas, com certeza, põem na sua mente, no seu coração, essa temática. A verdade é que a vida humana é marcada por sofrimentos, por dores, por angústias, né, até mesmo desesperos. E nós vemos todos os dias ações de maldade, de bondade também, mas havemos também sofrimentos, né, angústias das pessoas,
É inimaginável a gente poder ter um diagnóstico assim do sofrimento que as pessoas passam. Todos os dias os meios de comunicação trazem para nós notícias de maldades que são praticadas contra inocentes, de genocídios que a história registrou. E esses últimos tempos, de fato, foram e são um pouco deprimentes, né? Por causa das guerras, dos sofrimentos de tanta gente. Não se pode nem falar sobre isso. E essa experiência que os humanos têm, que os seres humanos têm, foi objeto de indagação de muita gente, de pensadores, de santos, de gente que também não crê em Deus. Todo mundo, eu creio que não há ser humano inteligente que não faça a pergunta: que sentido tem o sofrimento? Que sentido tem o mal? E existem alguns pensadores que chegam a afirmar que o mal e o sofrimento é um espinho cravado em nossa inteligência. É um espinho gravado em nossa racionalidade. Não sei se vocês têm experiência de espinho cravado, mas ele incomoda. Mas é um espinho que não sai. É um espinho que está aí e que todos os dias medra e mora o coração humano e a inteligência humana. E é a causa também de muita gente se afastar de qualquer possibilidade de crença, porque toma uma decisão de não admitir a existência de um Deus bondoso, já que o mal ele reina na vida social, na vida humana e no coração individual das pessoas. Até os grandes homens que escrevem textos bíblicos, como Paulo de Tarso, se perguntava: desgraçado que eu sou, porque quero fazer o bem, mas faço o mal. E o mal que eu não quero, eu faço. O que é isso? Que infeliz homem que eu sou. E outros homens inteligentíssimos também se perguntaram sobre isso. Então, essa questão parece que é inesgotável e não tem solução. Mas a gente pode dizer que não é o mal, talvez. Eu sou partidário de uma filosofia otimista, eu quero dizer assim, porque é o bem que sustenta a vida, é a ordem, é a harmonia. E a tradição judaica cristã, especialmente, ela fala desde o início, as primeiras palavras da Escritura, que o Criador que fez o mundo, que fez o céu e a terra, viu que tudo era bom e que as coisas são boas e que uma boa parcela da maldade no mundo nasce de nossa liberdade, de nossa, digamos, pobreza de espírito, de nossas falcatruas que também têm origem em nossas intenções. As intenções, elas são o ninho das ações humanas, né? As intenções guardam os segredos mais profundos que nós mesmos, às vezes, não conseguimos entender. Acho que até a psicanálise, ela luta, ela sofre, mas nem Freud foi capaz de explicar por que o inconsciente humano guarda tanta coisa que inesperadamente, ao longo da vida, elas vêm à tona. Em forma de ira, em forma de inveja, em forma de todo tipo de malandragem que às vezes nós mesmos conscientemente não admitiríamos. E o mal, para esses filósofos, é sim, teoricamente, uma ausência. Para Agostinho, por exemplo, que foi um grande filósofo do início da Idade Média, ali no ano 430, ele faleceu, ele vê ao redor dele assim o descalabro do Império Romano, as pessoas cometendo delitos, os vândalos no norte da África destruindo igrejas, matando pessoas, estuprando mulheres. Mas ele está vendo o império inteiro cair. Mas mesmo assim, Agostinho ainda tem uma esperança, né, de que atrás dessa história tem uma outra história que pode ser construída. Por isso ele escreveu uma obra, a Civitas Dei, Cidade de Deus. Mas eu queria dizer, existem fatores que parecem misteriosos, né? Por isso o mal é para Agostinho uma ausência de alguma coisa. É a ausência do bem onde devia ter o bem. É por isso que nós sentimos a sua dor e a sua machucadura. Porque o mal em si mesmo, ele não subsiste, ele não tem força em si mesmo, pelo menos teoricamente. São pessoas, são seres que carregam nas suas ações uma dimensão diabólica, né? Que a gente chama de diabólica. Diabólico vem do grego, diabolos, significa aquela dimensão que separa aquilo que devia estar junto. É diferente do simbólico. O simbólico é o que reúne. Aquilo que devia estar junto, continua junto e se reúne. Agora, o diabólico é o espírito divisor, separador. Então, o diabólico é tudo aquilo que divide pessoas. E o simbólico é o que reúne e congrega pessoas.
Nós vivemos por esses dois polos, ou a dimensão simbólica ou a dimensão diabólica. E o diabo, diz a Escritura, eu não vou entrar aqui em debate se ele existe ou não, mas a Escritura diz que o diabo chegou lá no deserto, quando Jesus estava se preparando para iniciar a sua missão, chegou no deserto, e quando o diabo chegou, não foi no início da oração e do retiro de Jesus, mas chegou no final, quando Jesus estava com fome, quando ele tinha que começar a sua missão. Vejam, tem um significado importante, que é exatamente isso. Nós somos tentados a fazer uma coisa contrária àquilo que a ordem natural e o bem nos dizem. Nós somos tentados a fazer uma outra coisa exatamente quando somos fragilizados, não estamos bem. Quando uma família está em litígio, briga, dá vontade de largar tudo. Quando tudo vai bem, não há problema. Quando temos fome, é que nós queremos quebrar as coisas. Quando nós temos alguma coisa que não está bem com a nossa vida, ali é que nós somos tentados a largar, digamos assim, a bandeira que nós carregamos. E o diabo chegou e propôs para Jesus 3 provocações ou 3 tentações que são tentações humanas, nossas, de todos nós. Uma delas, está com fome? Pois bem, transforme as pedras que estão na tua frente, meu caro. Tu não te chamas Cristo e Filho de Deus, forte? Transforma as pedras em pão. Deu para a bola, sabe? Não precisa fazer nada. E Jesus rejeitou essa tentação porque a nossa vida, ela pede que nós façamos alguma coisa, que nós utilizemos nossas energias para produzir o pão. Para fazer o pão, nós precisamos plantar o trigo, esmagá-lo, amassar a massa, acrescentar o fermento, colocar no forno, e aí a gente tem o pão. Quer dizer, de certa maneira, a nossa vida, ela implica a nossa participação nela mesma. Nós não somos bonecos, e Deus não nos fez bonecos. Mas essa tentação, a gente sempre tem. A gente tem a tentação de ganhar dinheiro sem trabalhar, de conseguir um diploma sem passar pelos crivos e pelas dificuldades das aulas, da presença, das atividades avaliativas. Nós temos a tentação de conseguir as coisas de maneira fácil, e em tudo. Ter filhos sem sofrer, sabe? Ter um prazer sem ter a consequência. O prazer é meu e o filho é teu, dizem as pessoas, né? Na verdade, não existe pão sem trabalho. E essa é a dignidade também do ser humano. Mas vem outra tentação ainda mais grave, que é a tentação do espetáculo. O demônio ou o diabo disse para Jesus, vejam, essa tentação também não é para Jesus, é para todo ser humano. Se tu és filho de Deus e queres ser amado e valorizado, vamos fazer o seguinte, vem cá, vamos te trazer para cima da torre do templo de Jerusalém, que seria a igreja da época, mas antes de te jogares para baixo, vamos reunir o povão. Vamos reunir as pessoas, de preferência vamos chamar as televisões para que focalizem bem, o negócio fique registrado. E nesse instante, aí tu vais te jogar de lá com a minha autorização. E aí quando te jogares, como tu és filho do divino Cristo, o Filho de Deus, não vai acontecer de bater a cabeça nas pedras. Os anjos vão te proteger e todo mundo vai aplaudir, vai ser um espetáculo impressionante. E todo mundo vai te adorar e vai ficar impressionado com isso. Jesus rejeitou essa tentação, porque a vida humana não é espetacular. A vida humana real, ela não é feita de espetáculos. Ela é feita de atividades normais, reais. Quando me lembro, uma vez alguém disse que uma mulher tinha 2 crianças, 2 meninas, assim, gêmeas e tal, e chegou uma amiga e viu elas e disse, que linda que estão as suas filhas. E ela disse, isso não é nada, eu queria que tu visse minhas filhas no Facebook. Na fotografia, as pessoas são mais bonitas do que no real. Ou seja, nós temos a tentação do espetáculo, de entrar no mundo da virtualidade, no mundo das realidades virtuais, porque ali não tem problema, ali todo mundo é lindo. Não existe velhice, todo mundo é maravilhoso, né? As universidades do mundo virtual parece que elas são mais belas do que na vida real. Quer dizer, nós temos a tentação de viajar no mundo do cinema, do teatro, que são fantásticos, mas depois nós precisamos voltar para o mundo real, porque o mundo real são as pessoas que nós encontramos no dia a dia, são as pessoas que estão à nossa frente. O filho real, ele é aquele que eu abraço, que também sofre, que às vezes incomoda, mas também que eu amo concretamente. As pessoas, os alunos, os colegas que nós temos, são esses que são esses. Esses são os reais, não aqueles virtuais. Uma vez eu acho que eu já contei que eu tive um aluno do curso aqui, de um curso da Unifra, que ele disse que tinha se viciado
Second Life, se chama assim, uma segunda vida virtual. Viajava, tinha amigos em Moscou, em Londres, não dormia mais à noite para viajar naquele mundo. Foi necessário um tratamento para voltar a pôr os pés e olhar para as pessoas que estavam diante dele. E a tentação do espetáculo é grande. Eu, uma vez, fiz uma pesquisa de autores, de artistas e atrizes que faziam e fazem grandes filmes. E para ver a vida particular dessas pessoas. A vida privada desses artistas, ela era dramática, e foi dramática. No sentido que fazem grandes filmes belíssimos, mas não é compatível, não é o real, é um mundo espetacular. Eu acho que foi Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, que falou sobre Michael Jackson. Ele disse que a vida de Michael Jackson era uma tragédia, mas os espetáculos de Michael Jackson eram extraordinários, eram verdadeiros espetáculos, mas a vida dele particular era um desastre, era triste. Como muitos atores que têm uma vida fantástica nos filmes, mas a vida real é marcada por grandes tragédias. Então, a tentação do espetáculo, ela ronda a nossa existência, mas a vida real é que é real, sabe? Por isso nós precisamos comer, olhar, abraçar pessoas reais e não virtuais, acompanhá-las e amá-las. Essa é a real condição da vida humana. E há uma outra tentação, talvez a mais grave e a mais terrível de todas, que é a tentação da autoridade. Jesus também foi tentado e o diabo disse para Jesus, tu, se queres, vem cá, vamos fazer o seguinte, tu está olhando e consegues ver tudo isso que está à sua frente? Levou ele alto numa colina e mandou ele olhar para o horizonte. Estamos aqui no alto da Unífera, a gente poderia olhar para longe. E o demônio disse para Jesus, o diabo, se tu me adorares, tudo isso que tu estás vendo será teu. E Jesus deu um grito, te afaste de mim, porque isso não é a verdade sobre a vida humana e sobre Deus. Pois é. O que isso significa? Muito. Tem uma obra de Dostoiévski que se chama Os Irmãos Karamazov. Dentro dessa obra tem um capítulo extraordinário só sobre essas 3 tentações. E lá ele diz que essa tentação é das mais terríveis porque a gente sempre está à procura de uma pessoa, ou de alguém, ou de uma autoridade que resolva o problema da nossa liberdade. Ser livre, verdadeiramente, é difícil. Implica responsabilidade, implica sofrimento, inclusive. Porque até o amor, ele é sofrido. O verdadeiro amor, ele não é fácil. As coisas, elas exigem... Não existe liberdade sem responsabilidade. Mas nós gostaríamos de encontrar alguém que resolvesse nossos problemas, uma autoridade que tenha a capacidade de solucionar as questões que nós padecemos. Se eu fosse uma pessoa poderosa, famosa, dinheirada, com muito dinheiro, eu posso e poderia muito bem manipular as pessoas. Eu encontro uma mulher que porventura tem algum interesse por ela, e eu digo, você tem dívidas, menina, né? Vem cá, eu pago para você a dívida e tal, mas atrás disso tem um preço. E assim eu posso fazer com qualquer pessoa, fragilizada, vulnerável. Então é muito mais profunda essa questão das relações humanas do que parece. Porque nas relações humanas nós podemos manipular profundamente as pessoas. Se eu tiver um pouco de poder e a outra pessoa estiver muito fragilizada, eu posso manipular essa pessoa de múltiplas formas. Através do dinheiro, através da fama, através da capacidade intelectual. E as relações humanas, elas são tentadoras, porque a gente tem a tentação de dominar os outros e manipular suas liberdades. E às vezes as pessoas também, elas têm uma liberdade muito fragilizada. Então, diz, eu resolvo meu problema. Por favor, resolva meu problema, seja econômico, afetivo, eu dou tudo para ti. Eu dou a minha vida, o meu corpo, desde que tu resolvas as minhas dificuldades, que são de ter que escolher, de decidir, de fazer alguma coisa com a minha existência. Pois bem, ali se manifestam também as malandragens, e também o mal se manifesta nisso, porque, como disse um autor, que se chama Rosenkranz, é um autor alemão, ele disse que nós, em muitos aspectos, deveríamos ser fortes, entendeu? O mal só faz efeito em nós, a malandragem, o mal só faz efeito em nosso coração, em nossa vida, na medida em que abrirmos a porta, e na medida em que formos coniventes com ele, ou ao menos acolhermos assim pacificamente as coisas e a gente não reagir. Ou seja, toda escolha pelo bem implica necessariamente uma rejeição do mal.
Não é assim uma escolha pelo bem facilitada, sem nenhum custo. As coisas que valem, mesmo no que diz respeito à existência e nossos valores, nossas conquistas, têm um preço, têm um custo. Custam nossa fidelidade, custam o nosso amor constante. Então, é muito mais difícil, digamos assim, sermos fiéis ao bem no meio das experiências de maldade do que sermos mal no meio de experiências de pessoas que vivem o bem. É muito mais fácil ser mal no meio de bons do que ser bom no meio de maus. Nós temos tentações todos os dias. Todos os dias nós somos tentados a fazer um caminho invertido ou omisso ou de escolhas que não redundem em um amor assim que tenha certo preço. Entendeu? E aí ou aqueles que creem e respeitam e têm amor pela pessoa de Cristo, então o amor de Cristo também tem um preço muito grande, que foi o sacrifício dele por nós. Não é uma coisa barata. Então, Cristo meio assim barateado, que não é o autêntico Cristo do Evangelho, mas também um Cristo que é só sofrimento, também não, porque a cruz que a gente vê e venera nas igrejas é uma cruz que tem 2 braços, mas é uma cruz também que representa todo o bem e todo o amor que Deus tem por nós. Mas lá também tem toda a nossa maldade. A cruz de Cristo crucificado representa a sacanagem do homem, a malandragem do ser humano. Mas representa também toda a grandeza, todo o amor que Deus tem por nós. Continua tendo. Eu não sou um homem pessimista. Eu acho que a gente não pode ser otimista falso, mas esse otimismo de que a nossa história ela pode ser redimida e que o ser humano tem dentro de si uma luz que pode recomeçar. Por isso, olhando o nosso país, olhando as pessoas, existe muita coisa triste, mas o ser humano ele tem dentro de si também essa presença divina que pode lhe dar a capacidade de recomeçar, de viver, sabe, tempos novos e recomeçar a sua existência e o bem permanecer e ser o sinal da comunidade, da nossa população, da vida das famílias, sei lá. Há muita coisa boa que nós poderíamos e podemos fazer, porque não está morto, né? O bem dentro de nós. Permanece ainda como uma chama acesa debaixo da cinza. Professor, diante de tudo isso que você comentou conosco, para ir concluindo também essa nossa conversa, sempre quando a gente pensa a respeito dessa questão do sofrimento e do mal, e quando, por exemplo, quando a gente liga a TV, a gente percebe que nos noticiários, principalmente, se dá muita ênfase naquilo que é negativo da vida, nas coisas que, por vezes, não retratam somente o todo da realidade, como as coisas boas também. Então, a gente percebe isso, principalmente nos meios de comunicação. E nisso, eu pergunto e tenho um questionamento para comigo. Por que será que o ser humano tem esse desejo, ou, por vezes, prefere dar ênfase nas questões mais negativas do que positivas? Porque eu lembro de uma vez que eu escutei de um professor, e se a gente para refletir, isso é bem concreto. Por exemplo, diariamente milhares de mães cuidam de seus filhos, dão amor para eles. Milhares de vidas diariamente são salvas também por médicos bons que, a partir do seu conhecimento, utilizam dele para salvar vidas. Também há muitas pessoas que diariamente, no cotidiano, dão palavras de carinho para pessoas que necessitam. Mas, por vezes, isso não é colocado em vista, não é divulgado. Por isso que me parece que, às vezes, o ser humano ele dá mais identificação para aquilo que não é tão positivo. Tem razão, quer dizer, eu acredito que existe uma dimensão dentro de nós que não sei se é explicável, mas o amor, na verdade, ele é muito mais fundante e fundamental, mas ele é mais... Ele, justamente por ser amor, ele não é violento, né? Ele é calmo, ele está na base da existência humana, das relações humanas, e o seu efeito, ele não é assim tão visível. Quando eu falo nas minhas aulas também, por exemplo, a sensibilidade estética, pela beleza. Quem tem uma sensibilidade pelo belo e pelas coisas bonitas, você não nota.
Você não nota a pessoa que tem sensibilidade e delicadeza, mas você nota a grosseria, você nota a estupidez, você nota a violência com que as pessoas manifestam, entendeu? Agora, nos que lidam e tratam os outros, as pessoas que tratam os outros com delicadeza, com respeito, é menos notável. E eu acredito que também, no que diz respeito à violência e o amor, a violência é mais visível, entendeu? Agora, o amor, ele é muito mais... não quero dizer que seja lento, mas o amor, ele tem uma outra metodologia, um outro jeito de mexer na alma das pessoas. O amor modifica as pessoas, mas não é assim... repentino, ele é uma coisa progressiva. Um processo. E é um processo que respeita profundamente a dignidade das pessoas. Então, quando aquela multidão, diante de Jesus, a gente na época da paixão, a gente lembra mais esses textos, mas o povo começou a gritar, preferimos Barrabás, e não Jesus Cristo. Por quê? Porque Barrabás era um assaltante, era um assassino, era um político também. E ele protestava contra a intromissão dos soldados e do Império Romano na cultura judaica. E ele dizia, nós temos que temos que matar esses caras. Entendeu? E por isso diz lá a Escritura que Barrabás era um assassino. Era um cara que tinha matado gente. E as pessoas preferiram ele do que Jesus Cristo, porque o amor de Jesus não modificava assim. Temos que modificar. Nós temos pressa, nós queremos que as coisas sejam solucionadas a toque de caixa. Do nosso jeito, né? Muitas vezes. Do nosso jeito e violentamente. Por isso que também a minha tese sobre educação, por exemplo, qual é o método autenticamente renovador e transformador das pessoas? Se nós não formos às nossas escolas, fundamentalmente, junto com nossas crianças, e não tivermos um ambiente amoroso, e não tivermos experiências de amor com as crianças, nas relações entre professores, é o amor que transforma e que dura, sabe? Porque a violência pode matar pessoas, mas ela não transforma ninguém. Nenhuma violência transforma ninguém. É por isso que acho que é Francisco que tem umas passagens, ele lamenta que o amor não é amado. Ele chora que o bem não é amado. Porque o bem e o amor não são amados, não são objetos da mídia. A mídia não se interessa por isso, ela se interessa pela violência, ela se interessa pela árvore caída, que cai, e não pela árvore que vai crescendo sem barulho. E o amor não faz barulho. Mas o amor é o fundante da vida autenticamente cristã e também política, de certa maneira. Porque não são as leis que fazem com que as pessoas se respeitem, mas é experiências de afeto e de amor, sem a qual as leis elas são paliativos. Porque mais cedo ou mais tarde a selvageria, como dizia lá Claude Lévi-Strauss, ela vem à tona. Nós somos selvagens, nós somos tribais, entendeu? E aí, e nós mesmos temos a tentação de não crer no amor, né? A gente não crê muito no amor. Foi o que fizeram as pessoas quando viram Jesus. Esse cara aí, esse sujeito não é suficientemente revolucionário, deu para entender? Porque, e mesmo acho que pensavam nisso de Francisco de Assis, porque Francisco queria era mexer com as pessoas através do amor, e acreditava no amor. E o amor pode mudar as pessoas, mas é necessário, então, ter um vigor e uma fortaleza interior a toda a prova. Fora disso, meus caros, a gente se torna violento. A gente quer mudar as pessoas na base do cagaço e da pauleira, né? E vai indo. E vem à tona o que nós somos, essas intrigas e conflitos, na base do cacete que a gente quer mudar as pessoas. Sabe, professor, nós estamos no mês da Bíblia e no programa passado nós iniciamos assim essas discussões e gostaríamos muito que o senhor partilhasse uma frase bíblica que para o senhor é caro. Meu Deus, tem tanta São coisa. tantas, né, professor? São tantas. Mas uma em especial para os nossos ouvintes também. Eu tenho algumas frases, mas uma frase de Jesus que eu gosto muito, que se chama assim, duas frases. A primeira delas é assim: nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros como eu vos amei. Não é como a gente se acha que a gente se ama, como ele nos amou. E tem uma outra passagem também que ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Os amigos não são aqueles que nos amam, mas são aqueles que nós amamos. Que é bem diferente da frase de São Paulo que diz: amai os vossos inimigos. E aí nessa frase o significado é: os inimigos não são aqueles que... Além de um bom músico,
De um bom churrasqueiro, Camila, professor, é um bom churrasqueiro. Vamos ter que É um ótimo professor. Muitos também, talentos partilhados e nós agradecemos por estar aqui conosco e certamente esse momento também se repetirá, né, professor? Nosso programa Conexões Pastoral Universitária vai ficando por aqui. Reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades. Sigam nossa página no Face e no Instagram. Agradecemos pela sua audiência aqui na Web Rádio UFN. O programa teve produção e apresentação de Camila Hoffmann e do Frei Rodrigo Antunes, com a participação do professor Valdemar Munar. Na Central Técnica, Erickson Friedrich. Na supervisão, o jornalista e professor Gilson Piper. Um fraterno abraço e até a próxima edição. Paz e bem. Você ouviu o programa Conexão Pastoral Universitária.